Olá, minha gente querida! Sejam bem-vindos a mais uma aula! E aula que fala de concurso, tema que é bastante cobrado, que gera muita dúvida e eu não quero que seja o seu caso. Então hoje a gente vai falar de lutas e esportes de combate. Você sabe a diferença? Tem diferença? E se eu falar ainda que existe o termo artes marciais, você vai saber qual que é a diferença entre esses três conteúdos? Bom, no final dessa aula você vai saber. É por isso que a nossa aula de hoje vai falar lutas e esportes de combate no contexto dos concursos, obviamente, e também da BNCC, que é o que dá medo em muita gente, porque esses termos aparecem por lá e muita gente fica com dúvidas. Então, vamos resolver essas dúvidas hoje mesmo. Bora lá? Eu vou marcar aqui o que esses dois textos estão falando. Então, quando a gente está na unidade temática lutas, lá na página 218 da BNCC, a gente tem essa descrição do que são as lutas. E quando a gente está lá na parte de esportes de combate, na página 217, a gente tem essa descrição aqui. Então, eu vou marcando os pontos. Olha só. Lutas começa assim: disputas corporais. E aí, esportes de combate também fala disputas. Aí, mais pra frente, fala em lutas nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias. E aí, em esportes de combate, fala disputas nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias. E quais são elas, né? Buscando o quê? Imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Em esportes de combate, estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e defesa. Ações de ataque e defesa, e em lutas, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Salvo um ponto ou outro aqui, é basicamente a mesma coisa. Então, no texto da BNCC, não tem diferença entre lutas e esporte de combate. Conceitualmente, aqui, quando a BNCC está explicando o que são lutas e o que são esportes de combate, não tem praticamente nenhuma diferença aqui. Dirigidas ao corpo do adversário, mas ali em cima ele fala nas quais o oponente deve ser subjugado. Depois, enfim, praticamente não tem, né? Combinando por meio de combinações é a mesma coisa. Então, conceitualmente, para a BNCC não tem diferença. Professora, tá bom. Então, só que quando eu vou lá trabalhar lutas como unidade temática e quando eu tiver previsto que eu trabalhe esportes e nesses esportes tem lá esportes de combate, o que vai estar de diferente? Afinal de contas, o conceito aqui tá igual, a escrita tá igual. Aí a gente entra nos exemplos que a BNCC traz. Por quê? Lembra que eu te falei que quando a gente tá falando de unidades temáticas, a gente tem uma subdivisão para os objetos de conhecimento? Então, o esporte é a unidade temática e tem 7 objetos de conhecimento. Um deles são os esportes de combate. No caso das lutas, a gente também tem subdivisões. E aí, quando a gente tem as subdivisões nas lutas, a gente vai ter, além das que estão aqui, que são as lutas brasileiras e as lutas do mundo, a gente vai ter as lutas do contexto comunitário e regional e de matriz indígena e africana. Só que na BNCC, na hora de exemplificar, ainda lá na página 18, de trazer exemplos de quais são essas lutas, a BNCC fala de lutas brasileiras, dá o exemplo de capoeira, ruca-ruca e luta marajoara. Super importante saber esses exemplos e conhecer um mínimo de como que é a ruca-ruca e a luta marajoara, além da capoeira, claro, mas a capoeira é bem mais conhecida. Então, se você não conhece ainda de ruca-ruca e luta marajoara, é importante busque vídeos para entender como que é a dinâmica, algumas características básicas, porque elas têm sido perguntadas em concursos. Em especial, cuidado com a pegadinha, porque ruca-ruca aparece como uma luta brasileira, não é hula-hula, que é a dança havaiana lá, porque parece isso e bastante gente tem errado. Então, não erre isso. Lembre-se que ruca-ruca é uma dança de origem indígena brasileira. Então,
beleza, esses exemplos aqui estão dados de lutas brasileiras, e quando a gente fala de lutas de diversos países do mundo, e aqui é exatamente assim que a BNCC chama, aparece judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo, etc. E aí, quando a gente vai para a parte de esportes de combate, os exemplos que são dados são o judô, o boxe, a esgrima e o taekwondo. Então, novamente, vamos conectar aqui. Fala de judô aqui, fala de judô aqui, fala de boxe aqui, fala de boxe aqui, fala de esgrima aqui, fala de esgrima aqui. O taekwondo não é citado como exemplo na BNCC para lutas, mas poderia ser, porque o taekwondo é uma luta de origem coreana. E como ele está falando lutas de diversos países do mundo, poderia também ser um exemplo que se encaixaria aqui. Mas na escrita da BNCC isso não aparece e, de modo geral, as bancas copiam e colam. Então, provavelmente elas não vão inventar muito mais do que isso. Em alguns casos sim, mas como elas sempre copiam e colam, saiba disso. Só que é bom, importante lembrar, né, que taekwondo poderia também ser considerada uma luta de diversos países do mundo. E aí, o que importa, né, aqui nesse contexto? Pegando aquele conceito que a gente já conversou, é entender por que essas modalidades aqui, elas aparecem como esportes de combate. E aí, alguns indicadores para isso, né? Por exemplo, essas modalidades, elas estão nos Jogos Olímpicos. Elas possuem as suas federações internacionais e aí, consequentemente, né, elas têm as suas regras que são aplicadas, né, nos diferentes países do mundo, inclusive no Brasil. Então, a gente pode falar também que existem as confederações brasileiras dessas modalidades, de cada uma delas. Então, diferente da ruca-ruca, da luta marajoara, bom, a capoeira tá aí, né, existem pessoas dentro da capoeira que buscam a esportivização, criação de confederação, padronização de regras e tudo mais, mas assim, é um espaço de disputa, né, de luta naquele outro sentido que a gente falou no começo da aula. Mas, por exemplo, falando, né, para facilitar aqui o exemplo, ruca-ruca e luta marajoara, por mais que existam esses confrontos, eles não têm um propósito semelhante do esporte de combate, porque no esporte de combate tem algumas características que a gente pode citar. Além dessas, né, que eu destaquei aqui, por exemplo, existe a busca por medalha, que é algo que é um símbolo muito característico, né, das modalidades esportivas, pelo pódio, pela classificação, por um ranking. Então, esse tipo de busca é muito característico do esporte, que nessas modalidades, é claro que existe a busca por vitória. Ninguém entra numa luta querendo perder. Só que o objetivo dessa vitória tem muitos outros propósitos que no esporte fica muito mais evidente o fator de competição, de medalha, de pódio, de ranking e assim por diante. Então, basicamente, quando a gente fala de esporte, a gente tem que lembrar de práticas que são padronizadas por regras e que os seus participantes têm uma busca muito específica por a competição nesse formato que a gente conhece em Jogos Olímpicos, em campeonatos mundiais, em Jogos Pan-Americanos e outros tipos de eventos característicos como eventos esportivos. Ok, então vamos lá. Pra gente trazer aqui, para você não ficar perdido, para você não se confundir mais em relação a esse conteúdo. Existe uma diferença conceitual entre lutas, artes marciais e esportes de combate. Porém, no contexto de concursos, o que é mais colocado em relação a esse tema é saber que lutas, artes marciais e esportes de combate são diferentes de briga, devem ser trabalhados, né, tendo clareza dessa diferença, e especialmente na educação física escolar, mas também em outros contextos, né, em que professores vão trabalhar com as lutas. E na BNCC o conceito é idêntico, alguns exemplos se repetem entre as lutas de diversos países do mundo, que ele vai resumir depois em lutas do mundo, e esportes de combate, porque está se utilizando como referência de esportes de combate aqueles tipos, né, de modalidades esportivas de combate que também são comuns a lutas do mundo, porque justamente essas lutas do mundo se propagaram no mundo muito com a ajuda desses eventos internacionais esportivos. Não só por isso, mas tiveram essa ajuda, tiveram essa visibilidade. E é por isso que determinadas práticas que vieram lá do Japão, como o judô, elas hoje são conhecidas em muitos países do mundo. Talvez existam várias outras práticas de artes marciais
marciais, de lutas, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, que não chegaram no Brasil, porque talvez não tenham a mesma visibilidade que foi gerada pelos Jogos Olímpicos. Então, essa esportivização também ajuda na propagação das modalidades, e é por isso que, em muitos casos, algumas pessoas, por exemplo, da capoeira, defendem essa esportivização, porque entendem que essa esportivização pode dar visibilidade, pode dar recursos, pode ser positiva para a prática corporal. Há controvérsias, mas esses são alguns dos argumentos, e a gente precisa entender esse formato. E aí, na hora de trabalhar esses conteúdos, né, considerando que a BNCC, ela exemplifica de uma maneira muito semelhante, esse tipo de discussão pode ser feita também com os alunos, e é claro, conforme cada currículo, conforme cada determinação de escola, de sistemas estaduais e municipais, a gente pode ter algumas modalidades sendo trabalhadas no contexto de lutas do mundo e outras sendo trabalhadas como esportes de combate. E aí, dá para deixar o like agora, hein? Nesse vídeo, se você ainda não deixou, espero que sim. Se inscrever, aproveita para se inscrever, tem o link aqui embaixo e vamos lá!